Bom, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Leandro e a gente vai para uma aula que eu acredito que vai ser bastante longa, tá? Que é a aula de níquel, tá? Para a aula de níquel, a gente vai ter aqui a parte 2, né? A aula passada a gente viu mais generalidades sobre o minério, sobre o níquel, né? Vimos propriedades e aplicações, vimos também os principais países produtores de níquel e também acabamos vendo também as ligas de níquel e um pouquinho de como é que é feito o beneficiamento dos minérios de níquel, e a gente viu que o níquel tem dois tipos de minério diferentes, tá? Então essa aula é uma aula longa, por quê? Porque a gente tem duas maneiras diferentes de tratar o minério. Tá? E aí tem duas rotas distintas para essas duas maneiras. Então na aula de hoje vocês vão ver quatro diferentes maneiras de tratar os minérios de níquel, tá? Condicionado ao tipo de minério e ao tipo de beneficiamento. Tá? O Brasil é um país que tem, a gente tem um parque tecnológico de produção de níquel bastante diversificado, com uma diversidade grande de operações diferenciadas, tá? Para a obtenção de produtos produzidos a partir de minério de níquel. Tá? Então a gente vai ver aqui a produção da liga ferroníquel, tá? E que uma das rotas produz ferroníquel, né? E aí depois a gente vai ver um pouquinho também de produção de níquel. Tá? Então a gente tem diversas rotas aqui com vários layouts diferentes. Né? Então eu vou utilizar figuras quando preciso, então a gente vai ter várias picotadas no nosso vídeo aí para utilizar essas figuras, tá? E a gente vai começar tratando o minério de níquel a partir de um minério laterítico, tá? Então minério laterítico, aqui, minério laterítico, aquele que tem uma composição química bastante diversificada. Esse minério vai ter inicialmente um teor de 1,3 até 2,5% de níquel, tá? E bastante rico em água, tá? Seja a água estrutural, tá? Que compõe a composição química lá, vocês viram que o minério é hidratado, né? Então seja água estrutural, seja água proveniente da umidade, tá? E a primeira etapa o primeiro processo que a gente vai fazer é um processo de secagem para se livrar da nossa água, da nossa água estrutural, desculpa, da nossa água da umidade. Tá? Para a secagem, a gente vai ter como uma das matérias-primas hidrocarbonetos que vão ser queimados. Então a gente tem queima de hidrocarbonetos. Tá? E aí a queima de hidrocarbonetos vai gerar o calor necessário para a evaporação da água. Tá? Esses processos são feitos em fornos rotativos. Eu vou botar uma figura em breve de um forno rotativo. Forno rotativo. Tá? E a temperatura no interior do forno é de 800 graus. Tá? E a gente chega a se livrar a gente termina com teor final de água, né? Então percentual de H2O final vai ser igual a 25%. Então 25% é o teor final de água. E no fim, tá? A temperatura final do meu material, que entra no forno de secagem a temperatura ambiente, ele sai do forno de secagem a 120 graus. Tá? Então não dá tempo dele ser aquecido até a temperatura de 800 graus. Tá? Ele vai aquecer até 120 graus para evaporar a nossa água. Tá bom? Então eu vou botar uma figura aqui do nosso forno, né? E aí descrever um pouquinho como que acontece o processo, mas via de regra essas são as principais informações que vocês têm que saber, tá? Então o nosso forno rotativo, tá? Eu achei melhor, como eu ia ter dificuldade de referenciar as minhas fontes, tá? O nosso forno rotativo, eu vou fazer uma breve descrição dele aqui, tá? Ele é um formato cilíndrico, tá? E aí, vamos desenhar aqui, tentar desenhar um cilindro, tá? Então faz de conta que isso aqui é um cilindro. E aí a gente tem a queima de hidrocarbonetos,
queima de hidrocarbonetos, por um lado, e pelo outro lado do forno a gente vai ter o carregamento, tá? Então o meu material que está sendo carregado, ele vai, como o forno gira, né, a mais ou menos 1 RPM, o meu material vai percorrer essa direção aqui no forno conforme ele vai sendo secado, tá? Esse é o layout bastante comum, tá, para forno de secagem, tá? Eventualmente o gás entra direto em contato com o forno, eventualmente esse forno tem dentro dele umas hastes onde o gás é queimado dentro dessas hastes e a haste por irradiação vai promover a secagem, tá? Então essa primeira etapa eu estou tentando só me livrar um pouco da água, tá? Aí, numa segunda parte, uma segunda etapa, tá? Eu vou ter a etapa de calcinação, tá? E aí, na etapa de calcinação, o que vai acontecer é o seguinte: a calcinação, ela é uma etapa que ela envolve, ela continua sendo uma etapa onde eu vou ter a remoção da água estrutural, né? Calcinação, tá? Então eu quero que vocês lembrem qual que era a fórmula química da gaernerita, tá? E ela a fórmula química dela era níquel 3. Então estou pegando a minha colinha aqui para ver, porque é uma fórmula bem complexa. Níquel 3, magnésio 3, Mg3, Si4, O10, tá? Então aqui é a fórmula da gaernerita, tá? E aí a gente a 700 graus, tá? 700 graus Celsius, a gente vai obter daqui 3NO. Faltou aqui, pessoal, eu até fiz um corte aqui para analisar, eu senti falta vou mostrar para vocês como ele é um óxido hidratado, né? É um silicato de níquel e magnésio hidratado. Então a gente tem o OH8, tá? Isso aqui a 700 graus Celsius, tá? Ou seja, a gente está adicionando calor, né? A gente consegue decompor em 3NO, tá? Mais MgO mais 4 SiO2 com 4 águas. Essas águas aqui, elas são formadas a partir dessa estrutura aqui, tá? A partir desse OH aqui, há uma decomposição desse meu minério, tá? Isso aqui, a calcinação, essa é a reação que representa a calcinação. A calcinação, ela ocorre a partir da adição de carvão, né? Aqui, então a gente tem uma adição de carvão como combustível que vai gerar o calor necessário, tá? Vai compor a carga depois para o próximo forno, e a gente tem aqui quem vai gerar o calor necessário é a combustão de um hidrocarboneto, tá? Então a combustão de hidrocarboneto vai gerar o calor necessário. Então a calcina, tá? Vai ser associada a carbono, que mais tarde vai compor a nossa carga. Então a gente calcina, carbono mais
calcina no fim do produto, é o produto, tá? Carbono mais calcina, que é o nosso produto. Tá? Então, isso tudo aqui vai ter carbono. Tá? Além disso, a gente, devido a essa adição de carbono, a gente vai ter junto disso aqui, vou mudar um pouco a cor aqui, tá? Junto disso aqui a gente vai ter um pouco de níquel que reduziu, junto disso a gente vai ter FeO, tá? Um pouco desse carbono também é queimado pelo excesso de oxigênio presente lá da combustão de HC, então a gente vai gerar um pouquinho de CO2, tá? Então isso aqui é o resultado final, tá? E aí como produto a gente também vai ter como produto 0% de água, porque a gente elimina aqui a nossa água estrutural, tá bom? E aí o produto final disso aqui a gente vai falar que é a calcina. Então a calcina é o produto final, que é esse material aqui, ó, porque a água sai no estado gasoso, né? Então esse material aqui permanece presente, tá? Junto com um pouco de níquel. Esse aqui é o principal contaminante, e o CO2 gasoso também escapa, tá? Esse material aqui ele vai sair do forno a 800 graus Celsius, tá? 800 graus Celsius. O forno é um forno bastante semelhante ao forno rotativo de secagem, mas é um forno mais longo. E aí aqui a gente carrega por aqui, né? Um forno ele é inclinado, né? E ele é rotativo. Por aqui a gente faz a queima de hidrocarboneto e por aqui a gente carrega o nosso produto da secagem, produto da secagem, mais o nosso carbono. Tá? Pode ser na forma de coque, carvão vegetal, coque de petróleo e antracito. Tá? E aí, assim ocorre o processo também num forno tubular rotativo. Tá? A minha carga vai nesse sentido e a queima de hidrocarboneto aumenta a temperatura, então também para esse sentido aqui. Então a queima de hidrocarboneto é injetada nessa direção, onde a gente tem um momento ali que a gente tem um máximo de temperatura. Tá? Esse material, essa calcina rica em óxido de níquel, né, com FeO como contaminante e tal, ela vai passar por dois processos que eu vou falar depois na próxima etapa. Tá? E aí vocês vão ver aqui que a gente vai obter ferro-níquel. Tá? E aí depois vocês vão ver um outro tratamento de minério laterítico, onde o objetivo é obter níquel puro. Tá? E também dois outros tratamentos de minérios sulfetados, onde o objetivo final é se obter níquel puro também, tá bom? Então eu vou fazer um corte aqui e a gente vai para a segunda parte desse primeiro processamento. Então agora vamos seguir aqui, né? A gente tinha lá a calcinação, que produziu então um material então na calcinação, né? Agora a gente está na parte da produção de níquel, tá? Já metálico, tá? Então a gente vai aqui para redução em forno elétrico a ar. Tá? A gente tem no forno elétrico a ar um forno bastante semelhante ao do manganês, tá? Mas ele tem algumas particularidades. Vou fazer um esboço do forno elétrico a ar. A gente tem no forno elétrico a ar eletrodos de carbono. Tá? A gente também tem escória. A gente tem a formação de uma escória, né, composta de CO2,
MgO e FeO. Se vocês lembrarem lá, eles estavam na calcina, né? MgO e FeO, tá? E a gente tem no fim a escória, né? Ela vai ter 0,1 a 0,2% de níquel, tá? Então a escória fica com um pouco de níquel só, tá? E aí a gente tem aqui uma temperatura final da escória de 1550 graus Celsius, tá? Então estou explicando qual que é a configuração que fica e quais os produtos que produzem o forno, tá? E aí o meu metal, né? O meu metal vai ser um ferro-níquel bruto, né? Ferro-níquel bruto, que vai ter mais ou menos 30% de níquel e 70% de ferro, tá? E a nossa liga, ela vai estar a 1450 graus Celsius, 1450 graus Celsius, tá? E aí esse material ele vai ser granulado, despejado num tanque de água e vai produzir grãos, né? Granulado a água, ou ele vai ser lingotado. Então, em lingoteiras, pequenas forminhas de metal, tá? Então, ele vai passar por um lingotamento, tá? Vai ser destinado em lingoteiras, tá? Como que é esse forno, tá? O forno é bastante parecido com o forno elétrico a arco, só que ele é um forno bem mais longo, tá? Forno bem mais longo. Vamos ver se eu consigo fazer um desenho minimamente adequado aqui, tá? Ele é um forno fechado, tá? No interior desse forno tem inserido eletrodos, uma fila de eletrodos de carbono, tá? Essa fila de eletrodos de carbono vai fornecer o calor necessário para elevar a temperatura do metal a 1450 graus e da escória a 1500. Então aqui na superfície eu vou ter a carga sólida, tá? Então aqui eu vou ter carga sólida, superfície aqui, eu vou ter carga sólida, e aí depois eu vou formar aqui uma primeira camada, uma camada superior de escória, que tem esses caras aqui, tá? E uma camada inferior do metal, tá? Então uma camada inferior do metal, tá? Inferior de metal, tá? Então a gente vai ter uma camada inferior de metal. O que vai acontecer com esse metal? Bom, o metal vai estar, junto do metal a gente vai ter carbono, aquele carbono lá no início, fornecido lá na etapa de calcinação, aquele carbono que foi misturado lá na etapa de calcinação. O que acontece? No momento que começar a fusão, tá? A fusão, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma reação promovida entre o níquel, vai começar a fundir o material, o NiO da calcina não vai estar reduzido, né? Então, o NiO da calcina mais o carbono, eles vão reagir dessa forma aqui, ó. NiO da calcina mais carbono vai resultar em níquel mais CO, tá? Então, o forno tem também como coproduto CO, tá? Aqui tem a calcina sólida, né? Ela é fundida, então a calcina sólida, vocês lembrem lá, ela tem NiO, ela tem MgO, ela tem SiO2, e aí a minha ganga do minério tinha FeO, porque eu não consigo, no minério laterítico lá, eu não consigo produzir sem ter FeO. Então um pouco desse FeO também vai ser reduzido, um pouco não, né? No caso seria bastante, porque 70% do meu material, da minha ferroliga, é
ferro, tá? E ele vai ser reduzido com carbono, tá? Isso aqui foi produzido lá, isso aqui tudo era a nossa calcina, tá? Calcina. Então um pouco do FeO vai ser reduzido com carbono para produzir ferro mais CO, tá? Então é assim que acontece o processo de redução, tá? O carbono é adicionado lá na calcina, eles durante a imposição do arco elétrico aqui dos eletrodos, ele vai produzir o calor necessário para que essa reação ocorra. Tá? O calor necessário, aqui em torno de 1600 graus, é o calor necessário para que essa reação ocorra, que vai me deixar a escória com 1550 graus e o nosso metal com 1450 graus. Tá? Eles são fasados independentemente e aí a gente vai passar por uma etapa de refino. E a etapa de refino, vou usar uma outra cor aqui, tá? Então a etapa de refino desse material, vamos lá, então é refino, essa é a primeira etapa de refino da nossa ferroliga ferro, níquel-ferro, tá? Então a nossa ferroliga níquel-ferro, tá? A nossa ferroliga ela vai estar numa panela, essa panela vai ter agitação. Então a nossa panela vai ter agitação, tá? Então isso aqui é uma hélice, tá? E aqui a gente tem metal, e aí a panela vai ter agitação, tá? O processo vai ocorrer, então o processo ocorre a 1550 graus Celsius, tá? A gente vai adicionar compostos Ca de cálcio, né? Ca, então compostos de cálcio, vamos escrever isso aqui melhor. A gente adiciona compostos de cálcio, compostos de Ca e ar atmosférico, especialmente o O2 que vai participar das nossas reações, tá? Então, como que vai acontecer as nossas reações, tá? O oxigênio do ar atmosférico, ele vai dissolver no meu metal e aí eu vou remover quem? Eu vou remover o fósforo, tá? Que é muito indesejado na utilização do aço, né? Então 5P mais 5 oxigênios dissolvidos no metal mais 4 CaO vão gerar o nosso composto CaO4. Vamos fazer isso aqui de uma forma melhor, né? Os produtos dessa reação vão ficar aqui embaixo. Então a gente vai gerar o produto da reação CaO4, P2O5. Esse composto aqui vai ser uma escória, tá? A partir do momento em que eu começo a injetar oxigênio no meu metal, junto dos compostos de cálcio, eu vou fazer aqui a desfosforação. E eu também vou ter uma reação secundária também do enxofre, só que aí o composto, o enxofre dissolvido, tá? O fósforo aqui também estava dissolvido, o enxofre dissolvido no metal vai reagir com carboneto de cálcio, CaC2, para produzir dois carbonos, né, que vai ficar dissolvido na liga, mais o CaS que vai ir para a escória. Tá? Então, esse cara aqui, a gente escorifica tanto o enxofre como o fósforo. Lembrando que enxofre e fósforo são extremamente indesejáveis dentro do aço. Tá? Então, o que a gente viu aqui? O problema do níquel é que eles são muitas rotas. Eu preciso que vocês decorem todas? Não, eu estou dando aqui para vocês o mapa de como isso acontece e aí vocês vão sempre ter uma ideia de como isso acontece. Se vocês inclusive precisarem adensar o conhecimento, vocês vão ter que ir para a literatura. O que eu estou mostrando aqui são as possíveis rotas e para que vocês entendam elas. Eu espero que vocês consigam entender para que serve cada etapa, quais as reações que acontecem em cada etapa. Não preciso que vocês decorem, eu preciso que vocês entendam elas. Tá? E eu não vou cobrar memorização, tanto que a gente vai fazer as avaliações conforme vai ocorrendo as aulas, tá bom? Então a gente vai aqui para a parte, vamos ver como que se obtém níquel puro a partir desses minérios lateríticos. Aqui a gente
viu a produção de ferroliga de níquel a partir de minérios lateríticos, e agora a gente vai ver obtenção de níquel puro também a partir de minérios lateríticos, que envolvem um grupo de etapas diferentes, tá? Que não são as mesmas etapas que a gente fez até agora. Tá? Então é um outro processamento, é praticamente como se eu estivesse começando uma outra aula, tá bom? Então vamos adiante aqui para uma próxima etapa. Tá? Então agora vamos começar aqui, a gente vai ter um minério laterítico, né? Então a gente tem aqui o minério laterítico. Esse minério laterítico ele vai ser constituído uma polpa com 45% de sólidos, 45% de sólidos, tá? E além disso, a parte de minério dessa polpa, né, a parte sólida, ela vai ter pelo menos 1,3% de níquel, tá? E normalmente ela tem um pouquinho de cobalto, tá? Então daqui para frente a gente vai ver o processo, a gente está vendo não só a metalurgia do níquel, mas também está vendo uma das formas de se obter cobalto, tá? Então durante o processo a gente vai fazer uma primeira etapa, essa primeira etapa vai ser a lixiviação. Então a lixiviação ela tem o objetivo de lixiviar o níquel, tá? Presente ali na gaernerita, tá? Então a gente tem a lixiviação, ela tem o objetivo de dissolver, então ela tem o objetivo de promover a dissolução do níquel e do cobalto, tá? Eu vou mostrar a reação logo em seguida, tá? Ela ocorre em condições bem severas, em autoclaves, né? Então condições de 250 graus Celsius, tá? Com uma pressão bastante elevada, uma pressão de 40 bar, tá? Então é sob pressão e elevada a temperatura, tá? E vai ter um aquecimento feito, esse aquecimento é feito por borbulhamento. Ele é feito por borbulhamento de vapor. Então, um vapor, água em alta temperatura, né, é borbulhada para dentro do autoclave. Tá? Então, é feito por borbulhamento de vapor e ela é feita dentro de autoclaves e sob um meio de ácido sulfúrico. Tá? Então, assim que é feita a lixiviação. Os autoclaves são aqueles que a gente viu lá em metalurgia, hidrometalurgia, né? E aí eram esses autoclaves aqui, que a gente tem várias câmaras, né? E nessas várias câmaras a gente tem uma hélice aqui, uma hélice aqui, tá? Uma hélice aqui. Então são autoclaves pressurizados e agitados. Então aqui a gente tem pressão e temperatura elevados. Tá? E aí o que vai acontecer, né, é que vamos simplificar a fórmula lá da gaernerita, né, para um óxido de níquel hidratado aqui, né, NiOH2, tá? E o COOH2. Tá? Os outros caras ali, eles não vão participar, por isso que eu estou anulando eles aqui, senão eu vou escrever uma reação gigantesca. Tá? Então aqui a gente está isolando só quem vai participar da reação. Tá? Então eles vão reagir com H2SO4 e a partir disso produzir NiSO4, dessa vez em meio aquoso, tá? Mais duas águas, tá? H2O. E aqui vai acontecer a mesma coisa, só que com cobalto, CoSO4 em meio aquoso, tá?
mais 2H2O. Vocês observem aqui que agora esse tratamento aqui do minério laterítico ele começa a ser bem parecido com o do cobre, que por sua vez também foi bem parecido com o do zinco, se não me engano. Tá? O que está mudando do cobre para o zinco, para o níquel, é o grau de severidade, tá? Que é condicionado à afinidade, né? No caso, o zinco tinha uma afinidade muito grande para o oxigênio, e no caso do níquel, ele tem um minério muito complexo. Então, é um silicato hidratado. Então, normalmente a lixiviação trabalha com óxidos em condições não tão severas, né? Então, aqui no caso do níquel, um silicato hidratado ele demanda um pouco mais, umas condições um pouco mais severas para promover a lixiviação, tá? Então, aqui a gente vai ter, a partir do momento que a gente teve essa lixiviação, tá? A gente vai ter uma outra etapa seguida aqui, porque a gente vai dissolver também algumas impurezas, tá? Então, a gente vai ter uma etapa de precipitação de impurezas. Então, precipitação de impurezas, tá? O S não caiu ali, mas acabou saindo para fora da tela, mas impurezas, tá? Então, quais são as impurezas que a gente vai precipitar? Tá? Então, a gente vai precipitar aqui, a gente precipita o alumínio, a gente precipita cromo, tá? A gente precipita cobre, a gente vai precipitar também, vou tirar essa setinha aqui, vamos trazer outra setinha para cá, a gente vai precipitar também um pouco de ferro, a gente tira também um pouco de ferro, magnésio, manganês, tá? Então todos esses contaminantes a gente consegue precipitar, tá? Então a gente precipita também um pouco de zinco, tá? Como que faz isso? A esse sistema aqui a gente começa a adicionar, a gente resfria esse sistema, né, a 100 graus Celsius, então a temperatura que isso acontece é 100 graus Celsius, tá? E depois a gente adiciona adição de H2S, tá? Ele é borbulhado na forma gasosa do banho, tá? E aí esses caras aqui vão sair do meio aquoso, eles nessa etapa aqui eles são dissolvidos também, eles estão presentes no minério, eles são dissolvidos, tá? Lembrando, esse é um outro método de processamento de minérios lateríticos, a gente viu um método anterior para produzir ferroligas, aqui a gente está visando produzir metal, né? O níquel metálico, tá? E aí dentro desse material aqui a gente vai ter esses caras aqui, nessa precipitação a gente vai trazer eles para o estado sólido, então eles vão precipitar, vão formar sólidos no líquido, tá? Mantendo uma solução rica em níquel e cobalto, tá? E aí eu faço depois, né? Posteriormente, eu faço uma etapa de separação sólido líquido, tá? Quem que é os sólidos? Esses caras aqui, ó, eu vou eliminar esses caras aqui, tá? Então eles eu tiro, tá? E aí eu faço uma etapa de separação sólido líquido, tá? E aí depois eu vou ter o meu licor lixiviado muito mais rico em metal, né? No metal níquel e no metal cobalto, tá? E aí eu vou para uma última etapa, que aí é para precipitar os meus sulfetos. Então a última etapa aqui, vou escrever aqui, então depois dessa a gente vai para cá, tá? Então a gente vai para precipitação de sulfetos, tá? Como que é feito isso? Ainda no mesmo autoclave, tá? A gente vai mexer de novo nessas variáveis temperatura e pressão e também no que a gente vai bombear dentro. A gente vai bombear de novo H2S, tá? E aí a gente vai fazer o que? A gente vai fazer
vai ocorrer, então a gente vai baixar a pressão, então a pressão que acontece ali é uma pressão que oscila entre 5 e 7 bar, tá? O gás que vai exercer a pressão é o H2S, tá? Então a gente vai ter uma atmosfera de H2S exercendo pressão sobre a solução, tá? E aí a gente vai ter a precipitação de sulfetos sólidos, tá? E para isso a gente vai ter que ter um pH mais ou menos 13. Então a gente manipula pH, manipula a pressão, tá? E a temperatura também. A temperatura é entre 80 e 120 graus Celsius, tá? Então aí a gente vai produzir um sulfeto com 55% de níquel, 5% de cobalto, tá? Qual que é a reação que vai governar essa produção de sulfetos? Bom, a gente tem NiSO4 no meio aquoso, né? E a gente vai ter uma reação com o H2S. Naquela temperatura a gente vai produzir NiS mais H2SO4, tá? Mesma coisa vai acontecer com o cobalto, CoSO4 no meio aquoso, tá? Então aqui a gente vai ter a reação, esse cara aqui vai ficar sólido, né? E esse cara aqui vai continuar no meio aquoso, né? E aí a gente vai ter a reação com H2S igual a CoS sólido mais H2SO4, tá? Então aqui a gente consegue obter sulfeto de cobalto e sulfeto de níquel, tá? Então esse material aqui vocês vão deixar em stand-by, porque depois eu vou mostrar lá no nosso tratamento de sulfetos, a gente também vai ter o tratamento de sulfeto de cobalto e sulfeto de níquel. Eu vou mostrar, porque todas as rotas, tanto de minério laterítico quanto de minérios sulfetados, quando a gente quer produzir níquel, e quando ele está associado ao cobalto, e normalmente acontece assim, elas terminam com as mesmas etapas, tá bom? Então, por agora, eu vou fazer um corte, e aí esse produto aqui, o produto do tratamento de minério laterítico é sulfeto de níquel, sulfeto de cobalto. E aí a gente vai ver agora o tratamento de minérios sulfetados, que é um tratamento complexo também. E aí depois que a gente tratar o minério sulfetados, vai chegar um momento que também a gente vai obter sulfeto de níquel, sulfeto de cobalto. Quando a gente pegar esse sulfeto de níquel e sulfeto de cobalto, vai ser a matéria-prima para o nosso tratamento final para obtenção de níquel, tá? Eu não vou falar da obtenção de cobalto porque é um metal bastante secundário e isso ia alongar mais a nossa aula, tá? Então eu vou fazer um corte aqui e a gente vai para uma segunda parte da aula ainda para fechar a aula de hoje, tá? Então, aula bastante longa essa aula, infelizmente eu não consegui sintetizar mais do que isso que eu estou tentando fazer agora. Bom, pessoal, então agora, depois de a gente ter cortado aqui a parte do tratamento de minérios lateríticos, né, a gente vai começar ao tratamento dos minérios sulfetados. Então a gente parte sempre de um concentrado de sulfeto, lá da flotação que eu falei na aula anterior, né? Então a gente começa com um concentrado sulfetado, tá? E a gente tem eu vou tentar colocar esses dois processos aqui, porque a gente tem processos intermediários, mas são basicamente dois processos diferentes, duas rotas diferentes que terminam com um processo em comum, tá? Vocês vão entender conforme eu vou explicando. Então, o nosso concentrado de flotação ele tem 15% de níquel, normalmente, e mais 0,5% de cobalto, tá? Esses são teores, exemplos pegados de plantas, tá? Plantas que existem, tá? E aí, evidentemente, a gente tem vários contaminantes. Dentre os contaminantes, diversos sulfetos, né? Diversos sulfetos, tá? Então, a gente vai ter aqui FeS, a gente vai ter, deixa eu ver, dar uma olhada aqui na minha colinha, a gente vai ter FeS, a gente vai ter sulfetos de cobre, por exemplo. Então, a gente vai ter uma gama de diferentes contaminantes. Conforme eles forem ganhando relevância, eu vou falando o que acontece com eles no meio do processo. Por quê?
a gente vai focar sempre em explicar o que acontece com o níquel, né? Então, no processo aqui, o primeiro processo com o níquel e o cobalto, no caso, né? Porque eles acabam sendo, um acompanha o outro. Então, a gente vai passar primeiramente por um processo intermediário aqui de ostulação, e aí é naquele forno de leito fluidizado que eu falei para vocês, que vocês já viram anteriormente. Então, é um forno, por uma tomada a gente carrega o forno com ar, tá? E na outra tomada a gente carrega com o nosso concentrado de flotação, né? Então, o concentrado de flotação carrega por uma tomada, pela outra a gente carrega com ar, tá? E aí é uma coluna, né? Esse ar vai encontrar o concentrado fino e aí vai produzir um material, uma mistura de sólido com gás, que vai adquirir como que eu vou dizer aqui, o caráter de um líquido, né? de um fluido, na realidade, né? E aí essa mistura depois vai ser removida em algumas camadas e vai passar por ciclones. Esses ciclones eles vão tirar o sólido do líquido, e o sólido é o que nos interessa, tá? Na etapa de ostulação a gente vai ter a pentilandita, que a gente vai colocar com a fórmula química, tá? Então, o que vai acontecer na etapa de ostulação é que o nosso 4.5, né, Ni 4.5, Fe 4.5, S8, a nossa pentilandita, tá? Vai reagir com 12,5 oxigênios, 12,5 O2, e vai resultar em óxido de níquel e óxido de ferro. Então 4,5 NiO mais 4,5 FeO mais 8 SO2. Isso aqui acabou indo mais para cá do que eu queria. Tá? Então essa é a reação da ostulação. Lembra? Ostulação, transformar sulfetos em óxidos. Tá? Então esse é o objetivo da nossa ostulação. Tá? A ostulação vai acontecer numa temperatura de 700 graus Celsius. Tá? E aí a gente vai conduzir esse material para um forno elétrico. Tá? Lembrem, o que vai acontecer aqui não vai ser 100%, então a gente ainda vai ter reagentes aqui, né? Então a gente vai ter um pessoal aqui que não foi reduzido. Por que eu estou falando isso? Porque na próxima etapa a gente vai explorar essa ineficiência da reação para promover dentro de um forno elétrico, tá? Eu acho que forno elétrico, a arco, tá? A gente vai promover o que? A gente vai promover, o forno vai elevar a temperatura a 1350 graus Celsius, tá? E a gente vai promover a formação, a fusão da nossa carga, daquela carga aqui que passou pela etapa de ostulação. Então a gente vai promover a fusão da carga, e que nada mais é que a formação de escória. Então a gente vai formar formação de escória, tá? Então a gente fundir a carga e formar escória, tá? Durante a formação da escória vai ocorrer essa reação aqui que eu vou mostrar para vocês. O níquel que oxidou vai reagir com o ferro que não se transformou em óxido, e vai, pela maior afinidade do níquel, ele vai formar um sulfeto de níquel, enquanto o ferro vai para a escória. Então, nesse momento aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou formando uma fase sulfetada, rica em níquel e mais pobre em ferro, e uma fase oxidada, rica em ferro e mais pobre em níquel. Então, eu estou removendo o ferro para a escória. Então, depois o que eu vou fazer? Eu vou fazer um descarte da escória. Tá? Descarte da escória. Então aqui, nesse momento aqui, o que a gente fez? Tá? Vocês têm que prestar atenção na suavidade do processo de ostulação aqui. Tá?
o processo de oscilação aqui ele foi feito para não ser eficiente. Por quê? Porque enquanto eu tiver uma fase de sulfetos, eu estou garantindo que na hora que eu fundir isso, o níquel vai ficar com enxofre e o ferro vai ficar com oxigênio. Então o ideal é que eu forneça oxigênio para a minha carga, eu oxide um pouco dos materiais, mas no momento em que eu fundir, quem gosta mais do enxofre vai ficar com enxofre, quem gosta mais do oxigênio vai ficar com oxigênio. Como resultado, o que eu fiz? Eu usei a etapa de oscilação para colocar o agente, que era o oxigênio, que vai separar o que me interessa do que não me interessa, que é no caso o níquel na fase na mate, né? E o ferro na fase oxidada na escória, tá? E aí a gente vai ter a formação de uma mate, tá? E aí nesse caso aqui, tá? A gente vai formar uma mate e a mate vai ter, a gente vai ter como produto, não é uma mate, a mate vai ter 40% de níquel, tá? 0,5% de cobalto, tem muito menos níquel, muito menos cobalto do que níquel no próprio minério, né? A gente começa com bem menos cobalto, mas ele vai acompanhando o níquel, e a gente tem 25% de ferro, então o teor de ferro ainda está alto, então aqui a gente está só removendo o ferro, tá? E aí isso tudo está na forma de sulfeto, é uma fase rica em sulfetos, tá? Então, mas então aqui só dá 65,5. O que é o resto? O resto é enxofre, né? Porque é NiS, FeS, COS, tá bom? Então, só para vocês entenderem quem que compõe esse 100%, tá? Evidentemente tem também alguns contaminantes de menor importância, tá? E aí a gente vai chegar nessa mate e depois vai ter um tratamento posterior dessa mate que eu vou descrever mais tarde. Só para falar para vocês aqui, o forno elétrico a arco é aquele mesmo design que eu mostrei anteriormente, um forno longo com vários eletrodos. Esses, vamos desenhar aqui a abóbada do forno, tá? E aí a gente tem aqui vários eletrodos de carbono. Esses eletrodos de carbono vão fazer a função de liberar o calor do arco elétrico, e aí vai formar uma escória aqui, tá? E aí essa escória é o que vai ser descartado, tá? Então aqui só para descrever como que é o reator em linhas gerais, tá bom? Então é mais ou menos assim. Então a gente tem escória sobre nadando e o metal embaixo, tá? Então o metal embaixo, no caso a nossa mate embaixo, tá? E aí nossa mate vai para o processo seguinte, que é a etapa de conversão. Mas antes da conversão eu vou descrever o outro jeito de fazer esse processo, que é o nosso, a gente já viu isso para o cobre, né? Então a nossa próxima etapa aqui também, a etapa alternativa, pode ser o flash smelting, tá? Que a gente também conheceu lá na metalurgia do cobre como fusão a mate, tá? Então a gente vai ter um reator com um formato de U, né? O reator Outokumpu, ele vai ter um formato de U, aqui uma cuba, aqui a soleira do forno. Eu acho que eu desenhei isso aqui um pouco grande demais, então vamos fazer um reator um pouquinho menor, aqui cuba, soleira, e aqui a retirada dos gases de exaustão, tá? E aí aqui a gente tem o forno, tá? Aqui em cima, nesse lado, vai ser carregado o nosso concentrado, então vai ser carregado o nosso concentrado mais O2, tá? E aí, mas no caso é ar, né? Aqui tem ar, então um pedaço desse ar é O2. E aí aqui a gente vai formar uma fase chamada de escória. Na realidade eu estou fazendo um erro aqui, tá? Então aqui embaixo a gente vai formar uma fase chamada de escória, e a fase mais inferior é a nossa mate, tá? E aí aqui essa fase em verde é a escória, tá? Então, escória mate, o gás vai fazer essa trajetória aqui, tá? No flash smelting a gente carrega com concentrado mais o ar, né? Então aqui eu vou botar o ar. Aí, mas quem que interessa no ar? Quem que me interessa é o oxigênio, tá? Então é concentrado mais ar, tá? Que dentro do ar tem oxigênio,
Tá? E qual que é o objetivo do nosso flash smelting aqui? O objetivo do nosso flash smelting é oxidação do ferro, tá? Oxidar ferro. Isso é só uma outra maneira de fazer isso aqui, tá? Então vocês prestem atenção na variedade de processos que tem aqui, tá? Mas que no fim das contas resultam na mesma coisa. Tá? Eu vou mostrar isso daqui a pouquinho para vocês. Tá? Então a gente oxida ferro e a gente vai formar uma mate de sulfeto de níquel. Tá? Uma mate de sulfeto de níquel, tá bom? E aí, as reações que vão governar aqui, a parte interessante dessa formação da mate, tá? É que a gente tem a seguinte reação aqui. Vamos ver se eu consigo escrever no espacinho pequeno aqui. Ni 4.5, Fe 4.5, S8, né? S8, mais 5,75 O2. Essa aqui eu estou fazendo reações globais, tá? Nas outras vezes lá no cobre eu descrevi passo a passo e tal, não sei o que, porque a gente tinha tempo, né? Aqui a gente já está quase indo para 1 hora de aula. Deixa eu ver aqui em quanto que a gente está. Já está com 50 minutos de aula e eu ainda tenho uma bela quantidade de coisa para falar. Então, por isso eu estou meio que falando reações globais, porque também eu quando eu gravei essa aula aqui, quando eu produzi a aula, né, que eu tenho um caderninho aqui do lado que eu uso como guia, né, quando eu produzi essa aula aqui, eu senti já que seria uma aula bastante longa, então eu tive que dar uma sintetizada, tá? Mas uma coisa que eu não posso fazer é ocultar conhecimento de vocês, entendeu? Aqui eu vou dar os caminhos e já penso que uma maneira de cobrar isso aqui provavelmente nunca vai ser uma prova daquelas que vocês têm que lembrar das coisas, afinal é muito detalhe, muita coisa pequenininha. Aqui eu acho que a gente vai cobrar mais vocês conseguirem sistematizar o conhecimento de vocês de forma a conseguirem acessar quando vocês precisarem, tá bom? Então esse é o objetivo da disciplina, mais do que simplesmente vocês ficarem sabendo de coisas. Quando vocês lembrarem do níquel, vocês precisam lembrar que é um processo extremamente complexo, e aí vocês têm que recorrer às notas de aula que vocês fazem, ou mesmo a esse vídeo aqui para explicar para alguém ou para tentar entender o processo, tá? Então a gente tem aqui a nossa mate e ela vai acontecer uma reação na nossa mate, que é o seguinte: o níquel que está junto com o nosso enxofre ali, ele não vai ser reagido. Então a gente vai ter 4,5, aqui os produtos eu ia escrever aqui, mas não vai dar. Então eu vou botar aqui 4,5 NiS. Mas o ferro, que tem maior afinidade para o oxigênio, tá? Ele vai ser oxidado. Então a gente vai ter mais 4,5 FeO. Tá? E aí, como resultado, a gente também vai ter nos gases de exaustão 3,5 SO2. Tá? Então aqui tem um 2 que não dá para enxergar. Tá? Então, mas existe, tá? Então, e junto disso a gente ainda vai ter a geração de mais 1.200 kJ. Então, um processo extremamente exotérmico que eu não preciso adicionar energia. Então, assim que eu carrego ar junto com o concentrado, devido à temperatura que já está nessa câmara aqui, na câmara de combustão, eu já consigo gerar a temperatura necessária para transformar isso aqui no estado líquido. E se isso aqui está no estado líquido, a gente vai formar uma fase chamada mate, rica em enxofre, e uma fase chamada escória, rica em FeO. Tá? E aí, a partir disso, eu consigo separar a escória. Tá, mas e se tiver algum níquel que oxidou, o que vai acontecer? Mesma coisa que aconteceu aqui embaixo. O níquel que oxidou vai reagir com o ferro sulfetado e vai trocar o enxofre com o ferro. Por quê? Pela maior afinidade do níquel com o enxofre. Tá? Então, isso vai ocorrer caso haja oxidação do níquel, porque a gente sabe que aqui tinha bastante níquel dentro desse concentrado de flotação, né? E aí, isso tudo aqui, mais uma vez, a gente vai estar formando uma mate com características bastante semelhantes à do processo aqui em vermelho, tá? E agora eu vou explicar para vocês como ocorre a conversão, tá? Figurinhas desse equipamento e desse equipamento e desse equipamento vocês já viram anteriormente, tá? Então por isso eu estou fazendo esses esboços bastante grosseiros aqui, tá?
porque esses esboços eles consomem espaço e eu teria que descrever novamente o equipamento que eu já descrevi uma vez e isso ia alongar demais a nossa aula, tá? Então a gente vai terminar agora a aula de hoje, né? Não, desculpa, não vai terminar ainda, tá? Então esse aqui é o penúltimo passo para a gente finalizar a nossa aula, tá? Então tenho esse como penúltimo passo com a etapa de conversão, tá? Então a gente tem a etapa de conversão. Etapa de conversão, ela não vai produzir níquel metálico, como a etapa de conversão lá para o caso do cobre, ela vai produzir outra coisa. Então, na etapa de conversão a gente vai ter ele vai ter uma etapa, na realidade a gente vai ter duas etapas que acontecem juntas, tá? Então, quais são as duas etapas? Então, a gente tem um primeiro passo. Primeiro passo a gente vai ter oxidação de ferro e de enxofre, tá? Então a gente vai gerar oxidação de ferro e enxofre, tá? E aí numa segunda etapa a gente vai prender o ferro como é que eu vou dizer? Vamos prender o ferro na escória. Então na segunda etapa, segundo passo, a gente vai, como que eu vou eliminar ferro? Então, eliminar ferro, tá? Como que é oxidação do ferro e do enxofre, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ter FeS, a gente vai ter aqui 3 meios de O2 e a gente vai produzir, isso aqui é o primeiro passo, tá? A gente vai produzir, esse primeiro passo, a gente vai produzir FeO e vai produzir SO2. Tá? E aí, já no segundo passo, a gente vai pegar esse FeO, 2 FeOs, tá? E vai reagir, vai adicionar sílica. Essa sílica vai formar a nossa famosa faialita. Tá? Então aqui, vamos ver se eu consigo escrever, a faialita é bastante estável. Tá? E por a faialita ser bastante estável, a gente consegue remover ela sem o ferro retornar para a nossa mate. Tá? E aí o resultado disso, o resultado final disso, vai ser uma outra mate. Tá? Então o resultado final de todos esses processos, seja se a gente ir por esse lado verde ou se a gente ir por esse lado vermelho, a gente vai cair numa etapa de conversão. E a etapa de conversão, tá? Então eu vou colocar aqui em cima, porque ainda vou desenhar nesse espacinho aqui o conversor, que vocês vão lembrar, o conversor Peirce-Smith. Tá? A gente vai na etapa de conversão, tá? Então a gente vai ter o produto da conversão. O produto da conversão vai ser o que? Vai ser uma mate. Então vai ser uma mate. Essa mate é uma fase de sulfetos, né? Que tem um teor de 50 a 60% de níquel, tá? E um teor de 1% de cobalto. Então o cobalto aumentou, né? E a gente também tem um teor de 1% de ferro. A gente se livra de muito ferro durante a etapa de conversão. Como que é o conversor? O conversor ele tem o formato de um tubo, tá? E ele gira, então ele é basculante, né? E aí ele tem uma tampa aqui no topo, por onde é feita a carga e a descarga, e ele tem uma linha de ventaneiras aqui. Vocês já viram esse conversor Peirce-Smith em algum lugar? Então tem várias ventaneiras aqui embaixo, e essas ventaneiras têm a função de bombear oxigênio. Então isso bombeia oxigênio, né? Na realidade se bombeia ar, mas dentro do ar o que nos interessa é o oxigênio, que vai promover essas reações aqui. Tá? Então vocês já viram em algum lugar esse conversor Peirce-Smith, ele é bastante importante, tá? Na metalurgia dos não ferrosos. A gente viu ele já no mínimo umas 2, se não 3 vezes. A gente viu a metalurgia do cobre,
viu, se não me engano, na metalurgia do zinco e agora estamos vendo na metalurgia do níquel. Se não vimos na metalurgia do zinco, a gente viu em algum outro metal lá em não ferrosos 1, mas ele é bastante importante, esse nosso reator. Tá? Então, agora, vocês notem que a gente tem uma fase de sulfetos aqui. Opa, desculpa. A gente tem uma fase de sulfetos aqui. O que a gente quer obter é níquel metálico. Se vocês lembrarem lá o segundo processo que eu expliquei para vocês em relação aos minérios lateríticos, a gente também tinha como resultado uma fase de sulfetos de níquel e cobalto. Tá? Então, o que acontece? Agora, tá? A gente vai para ver como que a gente trata tanto esse produto lá do tratamento de minérios lateríticos, quanto esses dois tipos de produtos, aliás, é um tipo de produto, mas que pode ser obtido por duas rotas diferentes de tratamento de concentrados de sulfetos. Tá? Então, agora eu vou fazer um corte, tirar tudo isso aqui e explicar um circuito rápido de lixiviação, extração por solvente e eletrorecuperação. Tá? Finalizado isso, a gente finalmente termina a nossa aula de hoje, que talvez seja a aula mais longa que vocês já tiveram em não ferroso e a aula mais longa que eu já gravei em toda a história. Tá? Então, vou fazer um corte aqui e a gente segue. Bom, então para finalizar a nossa aula, né, a gente tem de início aqui, a gente tem sulfetos de níquel e sulfetos de cobalto em proporções do tipo, no caso da mate ali, né, quando a gente tem uma mate, a gente tem uma proporção do tipo, cadê? 50 a 60% de níquel e 1% de cobalto, então a gente pode ter de 50 a 60% de níquel e de 1% de cobalto. Nesse caso, quando a gente trata minérios lateríticos, a gente pode ter até 5% de cobalto. Essa é a característica da nossa mate, mas a gente também tem outros sulfetos que conseguiram sobreviver ao tratamento dos minérios, tá? Devido a essas diversas etapas que a gente enfrentou, sempre tentando se livrar de óxidos do tipo ferro, mas mesmo assim, eventualmente, a gente não consegue se livrar deles. Tá? Então, o que acontece? A primeira etapa que a gente vai fazer para tratar esses sulfetos, que já estão bem puros em níquel e cobalto, se vocês forem olhar, a gente foi sempre visando diminuir a concentração de impurezas, e agora a gente vai fazer a diminuição final das impurezas. E além de fazer a diminuição final das impurezas, a gente vai produzir o nosso níquel metálico. Tá? Então aqui a gente vai pegar esse concentrado e submeter ele a uma etapa de lixiviação. Tá? Etapa de lixiviação. Condições de lixiviação: 165 graus Celsius, temperatura de 165 graus Celsius. Tá? Ocorre com a adição de ácido sulfúrico, tá? Mais oxigênio borbulhado, tá? Em alta temperatura para manter a temperatura, tá? E uma pressão igual a 4 bar, tá? Sob pressão, lixiviação feita em um autoclave, e a gente vai promover a reação do sulfeto de níquel e do sulfeto de cobalto vai promover a reação do sulfeto de níquel com sulfeto de cobalto com o oxigênio para formar NiSO4. Tá? SO4. Tá? Então 2O2 para formar também SO4 também. Tá? E aí, vocês sabem, isso acontece no autoclave com aquele mesmo formato que eu falei anteriormente para vocês. Tá? Esse formato é um tanque, tá ruim meu desenho aqui, vou tentar fazer o melhor possível, que talvez seja ainda insuficiente, tá? Mas é um tanque com diversos anteparos, e aqui vai ter hélices, tá? Faz de conta que isso aqui é uma hélice, outra hélice,
outra hélice aqui. Então esse tanque tem pressão controlada e temperatura, além de injeção de gases, né? Então, injeção de gases, pressão e temperatura controlada. Essas hélices garantem a agitação e isso aqui é o que acontece quimicamente dentro do meu tanque de lixiviação. Tá? Esses materiais eles vão para uma etapa de extração, na realidade uma etapa de concentração. Vamos trocar a cor aqui, né? Para não confundir. Então a gente vai para uma etapa de concentração, purificação, que ela é basicamente uma etapa de extração por solvente, tá? Então é uma etapa de extração por solvente, né? Ela ocorre a 50 graus Celsius, então a temperatura dela, temperatura é igual a 50 graus Celsius, tá? Ficou meio feio aqui, mas vocês vão entender melhor. 50 graus Celsius, agora não, parecia que estava 500, né? Isso aqui é só uma setinha ligando aqui, tá? Então, temperatura de 50 graus Celsius, a gente tem aquele mesmo esquema que vocês já conhecem de outras aulas. Tá? A gente tem uma fase aquosa, essa fase aquosa entra em contato com uma fase orgânica. Tá? Só que, nesse caso, a gente tem um detalhe interessante. A gente tem aqui níquel, tá? Em vermelho, e agora é a hora da gente nos separar do nosso companheiro de todo o processo, que é o cobalto. Então, o que acontece? O cobalto ele vai para a fase orgânica. Tá? Então, o cobalto ele vai ocupar a fase orgânica na primeira etapa. Aí, na segunda etapa, a gente separa. Então, a gente vai ter uma fase orgânica. Então, aqui a fase orgânica, rica em cobalto. E a nossa fase aquosa. Nossa fase aquosa ficou só com o nosso níquel. Entendeu? Então aqui essa etapa basicamente ela serve para o tratamento do cobalto. E aí o nosso amigo cobalto aqui, ele vai lá seguir a vida dele para a obtenção de cobalto. Tá? Então para a obtenção de cobalto sólido metálico, porque o cobalto aqui está em meio orgânico no caso, né? Não é meio aquoso. Então aqui o que a gente fez? Lembrem? A gente tinha esse cara aqui sólido, né? Então a gente botou ele no meio aquoso. Então esse cara aqui está no meio aquoso, está escondido na água, não está líquido, mas ele está dissolvido na água. Que nem o sal, né? O sal, quando a gente coloca sal na água, some as partículas de sal, mas na realidade o que aconteceu? Elas estão dissolvidas. Da mesma maneira o MiSO4 está dissolvido no nosso líquido. Tá? E aí aqui na etapa de concentração purificação a gente está purificando o nosso licor lixiviado, que tinha níquel e cobalto. Depois da etapa a gente tem a fase orgânica com cobalto e a fase aquosa com níquel, e agora a gente pode jogar ele na última etapa. Mas quem que faz esse processo acontecer? Tá? Quem que é essa fase orgânica? A gente já viu ela na aula passada, tá? Na aula retrasada no caso, é uma fase é um éster que tem um fósforo na ligação dele. Então a gente tem isso aqui como fórmula. E esse radical, tá? O radical aqui, tá? Vocês vão lembrar de química orgânica, para quem conhece química orgânica, quem não conhece vai ter mais pesadelos aqui agora, tá? Então a gente tem aqui CH3 vezes 3, né? Então são 3 CH3 ligados a um carbono, tá? E esse carbono está ligado também a um CH2, esse CH2 está ligado a um CH, e esse CH ligado a um CH2, que por sua vez está ligado ao fósforo. Então essa aqui é a ponta do radical, que é essa ponta aqui, tá? E esse CH está ligado a um CH3 aqui, tá? Então é uma cadeia carbônica gigantesca, porque tem um desses aqui e um desses aqui, tá? Então
Eu espero que vocês entendam isso da química orgânica, né? Se vocês não entendem isso, a gente tem que retornar, tá? Mas o que é importante é que eu consigo dissolver o cobalto dentro de um líquido composto por isso aqui, tá? Então o cobalto vai ficar aqui dentro desse líquido e o nosso níquel não. E aí agora a gente tem uma solução rica em sulfato de níquel, tá? E o que eu vou fazer com essa solução? Eu vou fazer uma etapa que vocês já conhecem também. Tudo em não ferrosos já é meio conhecido quando vocês já estão no antepenúltimo. Não, antes tem mais 3 metais. A gente ainda vai ver nióbio, ouro e prata. Então vocês já viram uns 9 ou 10, não, aliás, isso, 9 ou 10 metais. A gente está indo aí para o nosso 10º metal e aí a gente vai ver 13 metais no fim de tudo, tá? Então aqui a gente está vendo o níquel e as coisas começam a se repetir bastante, tá? Então a gente tem uma eletrorecuperação como etapa final. Tá? O que é uma eletrorecuperação? A gente vai colocar esse líquido dentro de uma célula eletroquímica. Essa célula eletroquímica vai ser composta por um ânodo. Tá? Então, a gente tem aqui ânodo. Tá? E aí a gente tem uma diferença de potencial e a gente vai ter também aqui um cátodo. Tá? Então o ânodo, polaridade positiva, né? Vocês sabem lá de eletroquímica, cátodo, polaridade negativa. Tá? Os elétrons vão fluir daqui para cá e eles são gerados por reações químicas no ânodo. Tá? Então o nosso ânodo ele é feito de ligas de ânodo. Então no ânodo, tá? Ânodo ele é feito de ligas de chumbo, tá? Que não dissolvem nesse meio agressivo aqui de ácido sulfúrico mais sulfato de níquel, tá? E a gente tem o cátodo. O cátodo ele pode ser feito, bom, vamos primeiro falar do ânode, tá? No ânode vai acontecer o que? Uma reação com a água vai ser reagida produzindo 0,5 O2, que vai ser gasoso e borbulhar, mais 2H+, deixando o meio um pouco mais ácido, mais 2E-, então 2 elétrons. Esses elétrons é que vão percorrer esse caminho aqui, tá? E aí, deixa eu ver se tem mais um detalhe para colocar no ânodo, não. E aí a gente tem o que acontece no cátodo. Então o níquel que está ligado ao SO4, tá? É um níquel 2+, né? Então o níquel 2+, vai pegar aqueles 2 elétrons gerados no ânodo, tá? Que passou pelo circuito elétrico aqui e vai reagir com o níquel que estava em solução e vai produzir o níquel 0 sólido. Então o que vai acontecer? Esse cara aqui vai aumentar de tamanho, tá? Então vai aumentar de tamanho e normalmente a primeira ele começa com uma chapa bem fininha, né, que já é fabricada anteriormente, ela não é produzida pela reação, tá? Essa chapa ela pode ser de níquel, feita de níquel, e aí vai formar níquel em cima do níquel, ou ela pode ser de titânio, tá? Esse processo ele ocorre, bom, aqui a gente tem uma solução, né, de NiSO4 mais H2SO4 mais, como é uma solução com água, tá? Então a gente tem todos esses caras aí. O cobalto já foi removido na extração por solvente, evidentemente tem um pouquinho de outros metais juntos, tá? Mas e a diferença de potencial imposta aqui nessa fonte é uma diferença de potencial de 4,0 volts, tá? Então é assim que acontece o nosso processo de eletrorecuperação. E aí, finalmente, tá? Depois de muito sofrimento e muitos processos, a gente obteve níquel metálico, tá? Metálico e puro, tá? Então, para isso que se fez todas aquelas etapas. Só o primeiro fluxograma que eu mostrei para vocês era de obtenção da ferro-liga, ferro-níquel. Depois disso, tudo que a gente fez foi 3 processos diferentes que desencadearam
no mesmo processo. Então esse processo final aqui, todos os três processos, tanto de quando a gente começava com minério laterítico, como os dois processos diferentes, que é quando a gente começava com concentrado de sulfeto, eles tiveram diversos fluxogramas que culminaram com esse processo final aqui, que gerou o nosso níquel metálico, tá? Então, foi uma aula extremamente longa. Nesse momento aqui, vamos ver, eu chego aos 1h15, a mais longa de todas, tá? Eu peço desculpas para vocês, mas ao mesmo tempo eu reitero que eu não posso esconder conhecimento de vocês ou dizer que as coisas são de um jeito diferente se elas não o são, tá? Então, eu tentei sintetizar ao máximo. Eu agradeço a todos que assistiram até aqui, tá? E agradeço muito a compreensão e espero que vocês estejam aptos a fazer a prova, e mais do que isso, que eu tenha fornecido conteúdos que um dia, se vocês precisarem, vocês vão poder retornar atrás desses conteúdos para tentar entender como que as coisas acontecem, tá? Então aqui hoje a gente viu como obter níquel através de um minério rico em gaernerita ou então em pentilandita, tá? E em diversas rotas diferentes, rotas hidrometalúrgicas, pirometalúrgicas, mistas entre hidrometalúrgicas e pirometalúrgicas, tá? E aí a gente encerra por aqui a aula de hoje. Agradeço de todos a atenção e peço desculpas pelo longo caminho que a gente teve que percorrer para chegar no fim da aula, tá? Então, novamente agradeço a todos e espero que vocês não tenham dúvidas. Se tiverem dúvidas, vocês podem me procurar para a gente sanar as dúvidas, tá? Então, muito obrigado e até a próxima aula, que a gente se vê na aula de nióbio. E agradeço novamente a atenção e tchau, tchau, era isso que eu tinha para dizer, e até a próxima.